Boa noite, boa noite. Boa noite, Iago. Boa noite, Cíntia, mais uma vez. Boa noite, Nayara, Márcia, Mardes Laboral, Felipe. Agora o professor já mandou aqui. Etienne, ok, boa noite. Boa Fala, Maxon. noite. Boa noite, Opa, tudo tá bom? tudo bem? Tá me visualizando bem, escutando bem? Tô te vendo bem, escutando bem. Você também me escuta bem? Sim, tá perfeito, cara. Tá tudo bom. Maravilhoso, né? Aguardando o pessoal entrar aqui. Show. E hoje é a 28ª live desse projeto, que Nossa. se chama Magistratura e Vocação. E hoje eu tô com um grande nome aqui, um dos expoentes aí, digamos, aí, do processo de trabalho atual, que é o Felipe Bernardes. Para quem não conhece, o Felipe é juiz do trabalho do TRT da primeira região, do Rio de Janeiro, professor e autor do badalado Manual de Processo do Trabalho, volume único da editora Juspódio. Eu tenho até algumas perguntas a respeito do manual. E é uma Aham. honra tê-lo aqui, contar com a sua contribuição para engrandecer ainda mais esse projeto, ainda mais nessa etapa final. Agradeço a sua disponibilidade, viu, meu amigo? E você tem um admirador aqui também, não é de hoje que eu te sigo aí, não só nas redes sociais, mas a sua carreira, que é uma carreira brilhante, e pelo fato de ter esse manual de processo de trabalho, porque escrever não é uma coisa fácil, né? Demanda muito tempo Sim. e constantes atualizações, e é um público muito exigente também, né? De quem Uhum. compra esses livros. E Sim. seja bem-vindo, muito obrigado pelo seu comparecimento aqui. Olha, Maxon, fico muito feliz aí com as palavras aí, admiração é recíproca, né? Estou muito feliz de participar desse projeto. Eu quero te parabenizar pela iniciativa, uma iniciativa muito bacana, né? De trazer, tentar trazer inspiração para as pessoas. Já é o 28º programa que você falou que está fazendo. E a gente sabe que esse momento da pandemia é um momento muito difícil, um momento que as pessoas estão de muitas incertezas para todos nós, para as pessoas. Alguns perderam entes queridos, Sim. outros, enfim, perderam pessoas próximas. E a situação toda de instabilidade política, social que a gente vive, né, dessa crise inteira. E eu acho que é muito importante nesse cenário pessoas como você que tentam trazer uma mensagem positiva, uma energia positiva, com inspiração, com coisas boas. Então, para mim, é uma alegria mesmo, de coração, estar com você aqui, poder participar e tentar levar para os nossos ouvintes sair um pouco dessa alegria, dessa paixão, dessa vocação pela magistratura, pelo direito, né? Como é o título até, né? Magistratura e vocação. Exato. Então para mim, realmente, estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Que legal. Ô, Felipe, iniciando aqui os debates, né? Geralmente nós começamos pela jornada de concursos, né? E o Uhum. pessoal é bem curioso para saber realmente como foi a sua rotina de estudos, se foram vários concursos que você prestou, Uhum. se desde a faculdade você já tinha esse sonho da magistratura do trabalho, se teve muitas reprovações, né? E Uhum. principalmente qual foi a sua experiência anterior à magistratura do trabalho, se você advogou ou se era servidor público. Pode ficar à vontade, meu amigo. Perfeito. Bom, deixa eu tentar fazer um resumo aqui da minha história, né, profissional, pelo menos, né? A gente sabe que a história de cada um de nós é muito rica, tem muitos detalhes, mas eu vou tentar fazer um resumo aqui. Como muitos já veio no meu Instagram, você já deve ter visto também, né? Eu gosto muito de música, eu gosto muito de piano, né? E eu na verdade, eu tinha vontade de ser pianista profissional, de ser músico profissional. Olha só. Então, pois é. E aí todo mundo falava, você tem talento, você é bom e tal. E eu acreditava naquilo. Eu acho até que não tinha tanto talento, não, mas eu acreditava naquilo e gostava muito de música, né? Mas assim, a verdade é que a gente sabe que viver de música erudita no Brasil, ainda mais música Sim. clássica, é muito difícil, né? É um campo realmente que é para muito poucos, são só aqueles realmente que se destacam muito, que conseguem. E até talvez por não ter uma família com origem, digamos assim, mais abastada, ser uma origem mais humilde, eu sabia que ia ser muito difícil para mim aquilo. E aí, de modo que eu realmente, assim, ao mesmo tempo que eu queria seguir a música, eu sempre tive um pouco do sonho da magistratura. Então, até mesmo quando mais jovem, assim, eu me lembro desde meus 14, 15 anos, eu tinha ideia de magistratura, né? E um pouco daquela coisa que eu tento conservar até hoje, que é o do idealismo, sabe? Eu acho que você Sim, também é assim. É sim, aquela sim. coisa que a magistratura é uma atividade que, é claro, a gente vai conversar aqui, tem muitos altos e baixos, tem muitos revés, tem muitos pontos negativos. Negativos que eu digo no sentido de dificuldade que a gente tem que passar, Sim. né?
mas, ao mesmo tempo, eu sempre tive aquela coisa de que na magistratura eu teria uma parcela de poder, né? Que é uma palavra Sim. que parece que é feia, né? O poder e tal, hoje em dia, né? O poder é questionado, mas o poder, quando bem utilizado, ele pode fazer grandes coisas, né? Quando usado com sabedoria. E por mais que a gente saiba que o juiz de primeiro grau ele tem um poder que é bastante limitado, é um poder que está sujeito a recursos, etc., mecanismos de controle, mas o fato é, a gente tem, mesmo no primeiro grau, a gente tem uma certa possibilidade de influenciar, sim, né? Isso, para mim, por exemplo, já fazendo um salto no tempo aqui, depois eu volto, assim que eu tomei posse, lembra que assim que eu tomei posse no concurso, tem aqueles processos que marcam a gente, né? E eu me lembro que foi logo no começo, assim, eu devia ter menos de um mês, eu não tinha nem ido para a Namate ainda, e aí, simplesmente, era um processo, enfim, de bancário. O cara tinha sido dispensado por justa causa, uma situação de saúde delicada, pediu uma reintegração. Eu reintegrei o cara pela antecipada, após a audiência, né? E aquele processo, assim, chega num ponto, no começo, acho que você, não sei se você foi assim também, mas no começo a gente fica um pouco acompanhando as sentenças, os recursos, né? Hoje em dia, chega um ponto que a gente desapega, né? Mas naquela fase inicial, eu acompanhava as sentenças ainda, e eu vi que a sentença chegou, foi até o TST, o recurso lá do banco e tal, mas foi mantida, né? Então, assim, aquela liminar, aquela antecipação dela que eu concedi, quer dizer, ela teve um efeito prático muito significativo na vida de uma pessoa. E isso, então, isso é muito gratificante. Então, quando eu visualizo esse tipo de coisa, apesar das dificuldades, eu vejo que aquele adolescente lá de 15 anos, né, que tinha esse ideal, né, de certa forma, a gente está aqui e está concretizando isso, né? E tentando passar isso para as pessoas também. Então foi isso. Então, assim, eu era um pouco dividido, né? Mas eu também tenho uma característica que sou bastante, digamos, polivalente, né? Então, assim, eu gosto de muita coisa, vou dizer assim. Então, na época de escola, eu gostava de matemática, eu gostava de história, eu gostava de música, né? E aí eu fiquei naquela definição do que fazer. Quando eu fui fazer o vestibular, eu ia fazer música, né? Aqui no UFRJ tinha uma prova específica de música, de piano. E aí, quando chegou na semana, eu nunca vou esquecer disso, era no sábado a prova, era setembro, depois do meu aniversário, final de setembro. E aí, quando assim, chegou na quarta-feira, eu acordei, eu tenho na minha vida também um pouco disso. Eu tenho uns instalos de vez em quando, assim, que me parece que me veio uma luz, ó, você tem que fazer isso. E eu acordei numa quarta-feira, 3 dias antes da prova, e falei, não, eu não vou fazer essa prova de música, eu vou mudar. E a minha segunda opção na época era história ainda. Eu ia fazer história porque eu amava história, até hoje eu amo história, gosto muito de história. Mas aí eu falei, não, eu vou fazer o direito por causa do sonho da magistratura mesmo, né? E, enfim, aí comecei a faculdade, foi um longo percurso, né? Um percurso que a gente sabe que é longo. Trabalhei a faculdade inteira, então fui bancário, para quem não sabe, trabalhei em banco, né? E foi, assim, olhando para trás hoje, né? Já tem um bom tempo, né? Então, assim, eu trabalhava 8 horas por dia no banco, fazia faculdade à noite, ainda morava meio longe, chegava em casa tarde, né? Então, assim, eu tinha um ritmo que era um ritmo alucinante, né? Um ritmo alucinante de trabalho, de estudo, final de semana estudando, férias, estudando para estudar. Então, era muito... Mas, assim, ao mesmo tempo, eu acho que também com 20 anos a gente tem um gás muito maior, né? Hoje em dia, se fosse hoje, eu acho que eu não teria esse gás mais para fazer isso. A gente vai reduzindo o ritmo, né? Mas, enfim, eu acho que com energia, com vontade, a gente consegue fazer. Mas, enfim, e aí foi a faculdade trabalhando, né? E foi a faculdade... Eu estudei aqui na UFRJ, foi uma faculdade que é uma boa faculdade, mas eu peguei um período de transformação, porque foi uma faculdade que ficou um pouco abandonada há alguns anos, em termos de concurso e tudo. E aí a formação teve algumas lacunas, eu tive que ser autodidata em algumas matérias, outras matérias eu tive bons professores, mas nem todas, né? Mas, em suma, e aí passei a faculdade inteira e eu sempre estudei muito. Então, eu sempre gostava de estudar, sempre gostei de estudar, sempre estudei muito, mas, assim, eu estudava sem foco, aquela coisa. E aqui eu já vou começar a falar um pouco do concurso, né? Então, assim, eu estudava sem foco nenhum, aquela coisa. Eu gostava de ler, gostava de estudar, e aí simplesmente lendo uma porrada de coisa, enfim, e sem muito foco. E aí, até que... Eu sempre queria magistratura, mas inicialmente eu queria magistratura federal, talvez até estadual, né? Mas, a princípio, mais a federal que eu queria. Mas eu tive um problema, Wagner, que foi o seguinte, um problema entre aspas, né? Que a vida foi me caminhando para isso. Por quê? Porque por mais que eu quisesse ter magistratura federal, eu não tive estágio. Por trabalhar o dia inteiro no banco, eu não tive chance de fazer estágio. E aquilo foi... Eu sinto que foi uma lacuna na minha formação prática, né? Eu não tive experiência forense, então eu fiz história modelo na faculdade, com muito custo e tal, mas assim, eu não tive aquela prática forense. Aí, coisas da vida, né? Eu até na faculdade eu não tinha esse amor todo pelo direito do trabalho, mas quando chegou no final da faculdade, enfim, assim que me formei, eu fiz o concurso para servidor do TRT do Rio de Janeiro, aqui da primeira região, e aí passei no concurso, né? Eu passei tanto para oficial de justiça quanto para analista.
Passei para os dois, né? Fui chamado para os dois e optei por oficial, porque eu sabia que aquilo ali para mim ia ser só um trampolim, que o meu objetivo não era a magistratura ainda, né? E aí, enfim, foi meio que a vida foi me conduzindo. Então, eu terminei, né? Quando eu terminei a faculdade, passou logo um tempinho, eu entrei para servidor da Justiça do Trabalho, né? E aí que a vida começou a me, digamos, me empurrar para a magistratura do trabalho mesmo, né? Porque aí eu comecei a ver que era uma área que eu tinha afinidade, que era uma área que tinha uma relevância muito grande, é uma área que é mal compreendida, né? Então, muito preconceito, até que, por exemplo, porque na faculdade, o direito do trabalho é meio que um patinho feio. Não sei se você teve essa experiência também. Né? Você sabe que eu achava que nem precisava de juiz, só bastava um contador e resolvia, né? Exatamente. E era aquele preconceito sem fim. E quando você vai estudar a matéria em si, e é bem complexo, são vários debates, né? E é uma jurisdição altamente especializada. E é isso, a gente passa por várias vezes esse preconceito, como se fosse um patinho feio, né? O primo pobre ali da magistratura, mas não é nada assim. Exatamente. Eu tinha isso na faculdade porque eu não tive bons professores de direito do trabalho, não tive contato. Então para mim, era uma visão um pouco preconceituosa, que é uma visão que eu vejo que muita gente de fora tem, né? Hoje eu estou de dentro, depois que eu entrei, eu vi a relevância que a coisa tem, né? Na vida dos trabalhadores, de empresas, na construção de uma sociedade mais justa, enfim. E aquilo começou a me apaixonar, eu comecei a gostar muito, mas eu ainda insisti um pouco em outros concursos. Então, assim, eu fiz concurso na época para advogado do BNDES, então passei, né? Mas aí eu estava já como oficial de justiça e até fui chamado para o BNDES, mas aí eu estava já no projeto estudando forte para a magistratura, resolvi não ir para o BNDES e hoje em dia agradeço a Deus, foi a melhor coisa que eu fiz, né? E foi uma decisão também, que é uma decisão que na época eu lembro, né? Eu tinha 2 anos de oficial, né? E aí todo mundo que eu falava, até fui no BNDES aqui no Rio, na Avenida Chile, e aí cheguei lá e todo mundo falava, não, vem para cá, aqui é uma maravilha, porque aqui é isso. E hoje em dia a situação lá acho que não está tão boa, né? E o Poder Judiciário, mal ou bem, por mais que a gente tenha ataques, digamos assim, a gente tem independência funcional, né? E eu sempre prezei muito isso, independência funcional. Então falando já de vocação, né? Independência funcional para mim é uma coisa que não tem preço. Então, por mais que a gente tenha essas dificuldades, né? Até meu amigo Renan, acho que está aí na live, às vezes ele fala, né? Ele fala do volume de trabalho, e ele quer dar uma satisfação com excelência, aí se sente naquela coisa, naquele volume de trabalho excessivo, né? Por mais que exista isso, a gente tem essa coisa que não tem preço, independência funcional, que é você defender o que você acha correto, você fazer o que você acha correto, né? Advogado, claro, o advogado mais experiente, eu acho que ele vai ter condição de recusar as causas que ele não queira. Mas o advogado no começo de carreira, ele vai pegar o que vier, né? Então, assim, talvez ele acabe defendendo uma tese que ele não concorde ou que não sinta muita vontade, né? Então, eu sempre quis a magistratura por isso também. Como se fosse essa busca da virtude, essa busca da razão, sabe? Até uma coisa também idealista. Mas daí foi isso. Aí, enfim, aí eu fiz concurso ainda para a Procuradoria do Estado aqui do Rio, Procuradoria do Município aqui no Rio. Foram 2 concursos que teve aqui, acho que foi em 2010 e 2011, né? E aí cheguei perto de passar para a segunda fase, mas não passei nem para a segunda fase. Os concursos aqui eram concursos que já eram prova discursiva, enfim, bibliografia bem específica. E são concursos muito bons, né, por sinal. Mas enfim, também hoje em dia, dou graças a Deus, né? Isso aqui é até bom, porque às vezes as pessoas tomam tombos, né? E as pessoas não veem. E o tombo, realmente, às vezes a gente não entende no momento. Eu tomei vários já tive depressão, já fiquei deprimido, né? Já fiquei triste, né? Mas assim, na hora a gente não entende, né? Mas hoje em dia, olhando para trás, assim, panoramicamente, eu vejo que foi a melhor coisa, que se eu fosse para o BNDES, se eu fosse para a Procuradoria do Estado, eu, sinceramente, eu acho que eu não me realizaria como profissional. Eu acho que eu faria uma coisa, eu seria compelido a defender uma tese em favor do Estado ali, talvez sem paixão, sem acreditar naquilo. Então eu acho que a vida, eu agradeço muito a Deus por isso, a vida me deu o caminho que eu realmente queria. Mesmo com os tropeços, mesmo com os erros que a gente comete, né? Então isso que é muito legal. Mas aí, então, assim, aí eu fiz os concursos e, enfim, e aí eu estava já no oficial de justiça e aí eu realmente acendeu aquela luz e eu falei assim, olha, eu acho que realmente é a magistratura do trabalho, né? Já que eu sempre quis magistratura, no fundo eu sempre quis isso, mas tenha feito outros concursos, né? E já que eu estou aqui já, sou servidor, já estou pegando a prática que eu não tive na faculdade, eu falei, agora é isso, né? E aí fiz o primeiro concurso para magistratura do trabalho, eu fiz aqui do Rio, de 2011, passei na primeira fase, eu sempre tive facilidade com a primeira fase de concurso, para o objetivo, isso é de cada um tem o seu ponto fraco e ponto forte. Para o objetivo, para mim, sempre foi muito tranquilo, né? Tranquilo no sentido de que eu consegui um bom resultado, né? Com um estudo bem direcionado e tudo.
Até posso falar depois sobre isso se você quiser também. Sim. Enfim, cheguei na segunda fase. Na segunda fase, eu tirei, acho que na época, 5,2, tinha que tirar 6 e não passei. Mas assim, pro primeiro concurso, eu falei, acho que eu fui bem. Né? Eu bati meio que na trave ali na segunda fase. E aí, a partir daí, realmente, aí eu foquei exclusivamente para a magistratura do trabalho. Né? E aí foi até um tempo curto. Se você perguntar qual o tempo que você estudou focado só para juiz do trabalho, né? Então eu diria, olha, foi na verdade final de 2011 até quando eu passei, que foi maio de 2013. Né? Minha prova oral foi maio de 2013. Então um ano e meio, 1 ano e 8 meses mais ou menos focado para isso. Mas assim, é claro que eu não estudei só 1 ano e 8 meses. Eu já tinha uma bagagem muito, muito forte em outras matérias. Então o fato de fazer PGE, PGM, por exemplo, eu estudei muito processo civil. Processo civil talvez seja a matéria que eu mais tenho estudado. Isso para mim até foi um diferencial depois, até como professor, né? Porque hoje em dia eu vejo que toda a base que eu peguei em processo civil, sempre gostei de ler os autores, os principais aí, Barbosa Moreira para mim é a principal referência, Leonardo Greco, entre outros aí. Eu sempre estudei muito esses caras, né? E isso fez um diferencial, porque o pessoal trabalhista nem sempre estuda tanto, né? Se dedica mais ao núcleo ali, que é direito de trabalho, processo de trabalho. E aí, enfim, eu tô falando demais aqui, porque não, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Se eu fosse falar a história completa, não ia caber aqui na live. Né? Mas é isso. Então eu passei aí, enfim, eu acho que essa base toda que eu tinha, de constitucional, de civil, de processo civil e tal. E aí esse 1 ano e meio foi aquele 1 ano e meio, assim, para concentrar em direitos do trabalho, né? E também na parte de sentença, que você tem que fazer e tal, né? E aí, realmente, assim, aí a partir daí, eu queria passar no Rio, claro, mas eu comecei a fazer concurso em outros lugares, mas eu dei muita sorte também, porque o segundo concurso que eu fiz foi o que eu passei, que foi o concurso do Rio de 2012 e 2013, né? E assim, eu comecei a fazer na época outros concursos para outros regionais, eu estava fazendo TRT2, TRT9 e TRT18, que estava tendo na época. E aí eu avancei de fase em todos eles, mas como eu fui para a prova oral do Rio, que era a primeira prova que já ia ter, né? E eu já estava programado, e claro que eu estava em casa, eu falei, não, então eu vou me dedicar para a prova oral do Rio, né? E aí eu larguei os outros. Até não sei nem se foi a coisa mais certa, porque talvez até fosse bom, né? Mas eu tenho um pouco disso, assim, digamos, de audácia, né? Eu acho que eu fui um pouco audacioso de confiar no meu taco, digamos assim. Hoje em dia eu acho que eu não faria isso mais. Mas aí eu me dediquei para o Rio e por conta disso, então, eu acabei focando aí para o Rio, deu certo, graças a Deus. E a partir daí começou outra etapa depois, que é a carreira de professor. Deixa eu só mandar um beijo para a Carol aqui, tá falando que eu falo bonito, ela também fala muito bonito, um beijo para ela. Mas é isso, falei demais aqui, né? Mas se deixar, eu vou empolgando. Não. Fala aí o que você quer saber. Porque... A estrela aqui é você, né? Então, você pode ficar à vontade aqui. E um abraço para a Carol, um abraço aí para a Roberta, do Preparo Jurídico, você já foi professor lá também. Eu de vez em quando, a gente faz alguns projetos. E o Joaldo também apareceu aqui. Abraço para todo mundo. E, Felipe, Roberto passando... Galo também, meu colega juiz aqui do Rio também. Um abraço para o Roberto aí. Abraço, Roberto. E passando aqui para uma segunda etapa da live, dicas por fases. Já que você tinha essa facilidade com primeira fase, inclusive a Thalita fez uma pergunta aqui a respeito disso. Você tinha alguma estratégia que te dava um diferencial? O que você fazia para poder lograr isso nessa fase? Olha, a primeira fase a gente sabe que é uma fase de lei seca e de jurisprudência direcionada, assim, né? Basicamente é isso, né? Está muito lei seca, súmula, J, hoje em dia cai algum informativo ainda. Então, assim, eu particularmente, eu tinha uma estratégia que era o seguinte, quando chegava perto do edital, né, eu fiz isso nos 2 concursos que eu passei na primeira fase, os 2 concursos do Rio. Quando chegava perto do edital, eu digo assim, quer dizer, quando o edital já praticamente estava saindo, e aí você tem mais ou menos 2, 3 meses entre a data e a prova, né? Então, nesse espaço de tempo, eu parava tudo e ficava só estudando lei seca e jurisprudência, que é um estudo que, a princípio, é meio ingrato, né? Então, quando a gente começa a ficar lendo lei seca, muita gente não gosta, e fica, eu tenho que ficar lendo a lei, lendo de novo, e lendo a súmula, e lendo a OJ. Isso parece que é muito chato, mas, assim, eu acho que tudo também é a forma que a gente faz. Isso é uma coisa que eu aprendi também no meu estudo. Então, assim, eu posso estudar qualquer coisa, digamos, com o coração aberto ou com o coração fechado, né? E tudo que eu faço com o coração fechado não vai ter um resultado tão bom. A tendência não vai ser essa. Se eu já vou sentar para estudar e já penso, poxa, é um martírio, eu vou ter que fazer isso, olha que droga, eu vou ter que ficar em lei seca, com certeza isso manda para o seu subconsciente uma mensagem negativa já.
que isso vai te minando a tua chance de êxito, vai reduzindo a tua chance de êxito. Então, assim, eu sempre procurei estudar com inteligência. Então, como é que eu fazia? Né? Claro que você tem que se dedicar mais ali na primeira fase para aquelas matérias que são mais importantes. Né? Então, assim, a Constituição, eu lia várias vezes a Constituição, né? Outra coisa que é importante, um detalhezinho que é básico, né? Que cada um tem o seu caminho também, mas assim, eu acho que ajuda muito. Wagson tá aí? Tô escutando. Tá, deu uma travada aqui. Opa, não, tô escutando. Você tá me ouvindo, né? Tô O pessoal te aí ouvindo bem. tá ouvindo? Se puder, manda só um joinha para eu estar ouvindo aí. Tô ouvindo bem. Tá, para mim aqui, eu pareço que eu tô normal, não sei se eu tô Não, normal. tá tudo ok, tô te escutando bem. Tá aqui. tudo ok? Então eu vou Tudo seguindo, ok. tá? Se puder, Vai. é só mandar o joinha aí. Então eu falava sobre a primeira fase e a repetição, né? A repetição. Então justamente é isso. Eu li Constituição várias vezes, eu li CLT várias vezes, súmulas do TST várias vezes, né? Isso é repetição. Então tem uma coisa que é o seguinte: estudar é repetir. Parece que o Wagner travou realmente, né? Mas o pessoal tá ali. Eu acho que voltou, né? Voltou, você tá me escutando aí? Mas eu vou seguindo então. Já Pode que está ficar me ouvindo, eu vou seguindo então, daqui a pouco a conexão dele estabiliza. Então, assim, estudar é repetir, né? Estudar é você fazer 1, 2, 3, 4 vezes. Por quê? Porque de tanto você repetir, aquilo parece que entra no seu cérebro, no seu DNA, né? De modo que você acaba não esquecendo. Então eu fazia muito isso. Eu separava, eu tinha também digamos, uma técnica de estudo que era o seguinte, que era deixar para estudar aquelas matérias com as quais eu tinha mais dificuldade perto da prova. Então, digamos, a prova vai ser daqui a 2 semanas. Então, nessas 2 semanas, eu parava de estudar, por exemplo, a CLT, a Constituição, que eu já sabia muito bem, né, para estudar o Código Penal, por exemplo, né, para estudar, por exemplo, o Direito da Criança e Adolescente, que é uma matéria que eu tinha menos afinidade. Né? Então, essa é uma dica legal também. É você programar o seu estudo, né, de modo que você estude as matérias que você sabe mais longe da prova, e as matérias que você sabe menos, você estuda mais perto da prova, né? Porque a sua chance de lembrar assim acaba sendo maior. Aí o Ivan falando que já leu o Godinho umas 3 vezes, eu também acabei lendo o Godinho várias vezes, né? Quem nunca, né? Como dizem, quem nunca? Mas então a questão é você focar. Empresarial, previdenciário também, quer dizer, todas as matérias você tem que ficar repetindo, né? Então, para mim, funcionava muito isso, né? É claro que cada um, esse método meu, não é um método infalível, não é um método absoluto que vale para todos. Mas, para mim, vale muito. E eu acho que é um método inteligente, né? Que é você, então, repetir. E tem que repetir. Na primeira fase é repetição. Né? Repetição em cima de lei seca, repetição em cima de súmula de OJ, não tem jeito, né? E é muito interessante, o Wagson continua com a imagem travada aí. Né? Mas você tá me escutando, não tá? Tô te escutando. Então, Engraçado. vamos seguindo assim mesmo. Aí, fazer o seguinte, só passar terminar essas dicas pela primeira fase. Eu salvo e depois eu entro de novo. Deve ter sido algum delay. Vamos sair e entrar de novo. Tá, eu vou terminar a primeira fase aqui então. Então, com relação à primeira fase, então essa repetição, né? Como eu falei aqui, e assim ajuda muito você fazer questão. É claro que fazer questão é importante. E fazer questão também ajuda você a perceber seus erros, né? Porque o estudo é engraçado, que quanto mais a gente vai estudando, mais a gente vai ficando independente, vendo onde que a gente está errando, onde que a gente pode melhorar, né? E vai se autoconhecendo. Então, esse autoconhecimento é muito legal, porque com esse autoconhecimento você acaba direcionando. E tem mais uma frase, então, que é uma frase que eu considero importante, mas eu vou deixar, então, o pessoal curioso, o pessoal voltar, que para mim é a frase que define o que deve ser o estudo, né? Então, vamos fazer isso, então, vamos sair, voltar, e aí, na sequência, eu falo a frase, Sim. que é a frase de ouro nos estudos. Pode ser, Wagson? Pode ser. Eu não sei qual que foi o defeito aí, mas eu só peço pro pessoal um pouquinho de paciência. E assim que encerrar, eu já gravo a live, deve durar em torno de 2 minutinhos, eu já volto novamente, tá bom? Tá, pessoal. Então vamos sair, daqui a um minutinho